Você já presenciou a morte de alguém e nesse momento do fim, a terra escurecer, o sol parar de dar a luz, a terra tremer, sepulcros sendo abertos, mortos ressuscitando? Você acharia normal? Você acharia que essa morte seria de uma pessoa comum? Imagina só, a pessoa está ali morrendo e a terra escurece. O sol se esconde, a lua, as estrelas, tudo se esconde. Começa a dar terremoto, tremer tudo. Os sepulcros são abertos e mortos ressuscitando. Normal essa morte? É a morte de uma pessoa normal? Não, né? Vamos ver sobre isso hoje no devocional de Mateus capítulo 27. Fique aí porque essa palavra falou muito comigo hoje pela manhã e eu creio que vai falar com você também. Fique aí. Boa noite e a paz do Senhor. Meu nome é Sunamita, para quem não me conhece. Estamos aqui com esse propósito de compartilhar a palavra do Senhor e fazer aqui o nosso devocional. Tem edificado muitas pessoas e você chegou aqui, eu creio que não é em vão. Vem com a gente, estamos hoje aqui em Mateus capítulo 27 e Deus tem muito para falar conosco. E como que vocês estão? Tá tudo bem? Como que foi o seu dia? Passou na presença do Senhor? Tá tudo bem com você? Glória a Deus, estamos bem também. Finalzinho já, né, irmãos, de janeiro. O ano daqui a pouco, né? Daqui a pouco acaba o mês de janeiro, chega fevereiro e vamos que vamos. E que possamos passar esse ano meditando nessa palavra e na presença do Senhor, em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido, vem com a gente, se inscreva no canal, nos acompanhe, comente aqui, compartilhe com seus contatos no WhatsApp, compartilhe no Instagram e que mais pessoas possam estar aqui com a gente, fazendo o devocional. E estamos no plano de leitura, tá? Para ler o Novo Testamento em 6 meses. Vem com a gente, começa hoje aqui, ó. Mateus 27, começa hoje, lendo a palavra do Senhor. Aqui é o alimento que eu preciso e que você precisa. Venha se alimentar, que você vai ficar forte, em nome de Jesus, forte e saudável. E ontem, no capítulo 26 de Mateus, nós vimos que Jesus foi traído e preso. E hoje, aqui no capítulo 27, nós vamos ver Jesus perante o Sinédrio e vamos ver, meus irmãos, a crucificação e a morte do nosso Deus, do nosso Messias. Hoje pela manhã, quando eu estava em casa meditando, irmãos, veio como flecha em meu coração. E eu me emocionei, até compartilhei lá nos stories de manhã, porque o Senhor, Ele vai ministrando dentro do nosso coração, Ele vai queimando a palavra. É uma palavra viva, é uma palavra que fala conosco. E eu espero que neste momento, pelo poder que há no nome de Jesus, o Senhor possa falar com você neste devocional. O Senhor possa te visitar e te encher com o Espírito Santo. E o capítulo 27 começa, irmãos, dizendo do arrependimento de Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de pratas e quando ele vê que Jesus é preso ali e que foi condenado, ele se arrepende e ele, então Judas, o que traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Irmãos, que arrependimento de Judas. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Que nos importa que você traiu sangue inocente? Então Judas atirou as 30 moedas de prata no templo e se retirou e se enforcou. Se retirou para se enforcar. Meus irmãos, que possamos tomar cuidado com as nossas decisões, com as nossas escolhas. Porque tem consequências irreversíveis que não tem como voltar atrás. E aqui eles não quiseram saber. Você vendeu, né? Você se vendeu, você traiu. O que temos a ver contigo? E a amargura de Judas foi tão grande, e a dor, o arrependimento tão grande, que ele foi se enforcar, ele foi tirar a vida dele, ele não suportou aquela pressão.
Já vimos que Pedro também negou Jesus e ele também se arrependeu, só que ele teve uma outra escolha, que é o quê? Se arrependeu e foi falar do Senhor. Que possamos saber lidar com as consequências, lembrando que temos um Deus que nos perdoa e que lança no mar do esquecimento aquilo que fizemos de errado, e quando nos arrependemos, quando confessamos e deixamos, alcançamos misericórdia. Oh, glória, aleluia. Irmãos, eu sempre falo aqui, a palavra do Senhor, ela não é coincidentemente, está aqui em um livro. Não, a palavra do Senhor, ela é toda costurada, de Gênesis ao Apocalipse, Velho, Novo Testamento, é um ligado ao outro. E essas 30 moedas de prata, os anciãos disseram, nós não podemos colocar como oferta, porque é de sangue inocente. Então eles compraram um campo, que até hoje o nome desse campo é Campo de Sangue. Só que isso já estava escrito lá no Velho Testamento, aqui, ó. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Estão vendo, irmãos? A palavra do Senhor lá em Jeremias, aqui atrás, ó, anos e anos atrás, se cumprindo aqui. Compraram um campo com as 30 moedas, que venderam, que Judas ali traiu Jesus. Então, só para poder falar aqui, que a palavra do Senhor, ela se liga, ela é toda inspirada pelo Senhor. Nada está aqui de forma coincidente ou acidental. Esta semana eu estava conversando com meu esposo sobre a existência de sentimentos ruins que existem dentro de outras pessoas e dentro tanto de servos de Deus também, que precisamos estar vigilantes e orando. O sentimento da inveja. Irmãos, a inveja, a palavra diz que é pior do que feitiçaria. A pessoa não precisa nem ter o trabalho ou o gasto de fazer feitiço para alguém. É só ela ter aquele sentimento ruim de inveja que vai ser tão maléfico para a pessoa quanto a feitiçaria. Irmãos, por isso que temos que estar em oração para o Senhor nos acobertar. Poder no nome de Jesus jogar por terra tudo que não provém do Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus foi entregue para Pilatos autorizar a sua crucificação, Pilatos, ele não queria crucificar Jesus, ele não queria essa condenação. O versículo 18 diz, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos nada viu em Jesus a ponto de ser condenado, de ser crucificado. Ele sabia que foi por inveja. Olha que sentimento nojento, irmãos. E quando Pilatos estava ali diante da multidão com Jesus para tomar aquela decisão, a sua esposa também estava ali. A sua esposa disse, não entres em questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Mas, irmãos, os príncipes dos sacerdotes e anciãos persuadiram a multidão, eles incitaram a multidão para que pedissem a Barrabás. O que Pilatos fez? Pediu para escolher entre Jesus e Barrabás, que já era um criminoso, mas naquela data, naquele dia ali, podia se escolher para liberar um. O que os anciãos fizeram? Começaram a incitar o povo, instigar o povo, peça para que solte Barrabás e crucifique Jesus. E a multidão começou a gritar, Barrabás, Barrabás. E Pilatos disse, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado, seja crucificado. E o governador Pilatos disse, mas que mal fez ele? Que mal ele fez para vocês quererem que ele seja crucificado? Para vocês estarem ali pedindo a morte de um justo, de um sangue inocente. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, irmãos, o inimigo devia estar rodeando ali tudo. Então Pilatos, tomando água,
lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles não sabiam, né, irmãos, nem o que estavam falando. Misericórdia, era sangue do nosso Deus, o sangue do Senhor. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E aqui, meus irmãos, começou a crucificação de Jesus. Colocaram nele uma coroa de espinho, porque diziam: você não se diz rei? Então toma aqui uma coroa. E escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus, e cuspiram nele, tiraram-lhe cana e batiam na sua cabeça. Quanto que o nosso Jesus não sofreu por amor a mim, por amor a você? Ele te ama, ovelhinha. Ele te ama, ele morreu, foi em nosso lugar, ele deu a vida dele para que hoje nós pudéssemos ter vida. Agradeça ao Senhor, seja grato ao Senhor. Escreve aqui embaixo agora, se você chegou até aqui no vídeo, obrigado. Aleluia, glória a Deus. Escreve aqui: obrigada, Jesus, pelo seu amor. Eu te louvo, Jesus. Glória a Deus. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que novamente, irmãos, olha aqui, ó, para que novamente se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Estão vendo como a Bíblia toda, ela se amarra, a Bíblia toda, ela se liga. Tudo é inspirado por Deus, tudo. E aqui rasgaram as vestes deles e lançaram sorte. E isso já estava escrito lá no Velho Testamento. E colocaram um nome, uma escrita que disseram: este é o rei, este é Jesus, o rei dos judeus. É o nosso rei. Eles estavam fazendo aquilo zombando dele, mas ele realmente era o rei, era o Messias esperado. E pela manhã, irmãos, quando eu estava lendo essa palavra, começou a ferver no meu coração. E quando chegou essa parte aqui, irmãos, hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito incrédula, com pessoas que não acreditam em nosso Jesus. Estamos em uma sociedade em que muitos se dizem tão inteligentes e querem provas de tudo, e querem, e não acreditam em nada. Não existe mais verdade absoluta, não é isso? Tudo é relativo, mas nós não. Nós cremos de forma absoluta que Jesus é o Rei. E quando eu estava lendo pela manhã essa parte aqui, irmãos, que diz que desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ah, meus irmãos, você já viu a morte de uma pessoa normal acontecer isso? O céu se escurecer? Escuridão pairou sobre a terra, alabaxu de canta, alabaxai. Você já viu isso? Não. Morte de um humano comum não acontece isso, irmãos. E Jesus gritou em alta voz, ele exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora nem o nosso Deus queria ver tamanho sofrimento do seu filho. Mas o nosso Deus não desampara. Ele sabia que Deus não havia desamparado, mas a dor, irmãos, ele sentiu toda a dor que era nossa. Ele sentiu, ele levou sobre ele tomou sobre si tudo que era nosso. Aleluia. E aqui, irmãos, deram vinagre para o nosso Jesus. E o véu do templo se rasgou. E quando Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Oh, glória! Você já viu alguém morrer e acontecer isso?
A terra tremeu, houve um terremoto, irmãos, houve um terremoto. Sepulcros foram abertos, mortos saíram, santos ressuscitaram. Não era a morte de um humano no comum, era a morte de um Deus. A terra escureceu, terremoto, mortos ressuscitaram. Dá um glória aí, porque foi o nosso Deus. Ele morreu por nós e o véu do templo se rasgou. O que significa o véu, irmãos? Significa que antes, vocês se lembram que aqui no Velho Testamento, para poder ter acesso a Deus, conversar com Deus, precisava de um sacerdote, precisava de um cordeiro, sacrificar cordeiro, precisava de um profeta. Depois do pecado, nós perdemos acesso a Jesus, aquele contato direto, formou-se uma barreira do pecado e somente aqueles sacerdotes purificados podiam ter acesso ao Senhor. Se lembra? No templo do Santo dos Santos, e aí tinha como se fosse um véu, uma barreira. Mas quando Jesus morreu, quando o Santo morreu, esse véu foi rasgado. Aleluia! Oh glória! Hoje eu e você podemos ter acesso ao Senhor. Podemos conversar com Ele. Ele nos ouve, irmãos. Ovelhinha, Ele nos ouve, Ele me ouve, Ele te ouve. Então fale com Ele, porque não existe mais separação. Não existe mais separação. Basta você falar, basta você orar, basta você ter um coração sincero e contrito, que Ele vai te ouvir, que Ele vai te responder, que Ele vai te atender. Jesus te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um contato pessoal com você. Que Deus te abençoe. Eu espero que da mesma forma que este devocional falou comigo, o Senhor também possa falar com você, possa tocar em você, te visitar aí, em nome de Jesus, possa tocar na sua vida. Aleluia.